Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Como foi pedido por algumas pessoas, hoje eu vou contar um pouco da minha história de vida religiosa. Então, durante boa parte da minha vida, eu fui testemunha de Jeová. E isso começou lá na década de 80, precisamente no ano de 1985, eu tinha 4 anos, quando duas senhoras, na minha visão de crianças senhoras, deveria ser jovens ou senhoras, eu não lembro, bateram na porta da casa da minha mãe. Morava na cidade de Monte Santo de Minas, Minas Gerais. E minha mãe, segundo o que ela relata, ela estava perdida em sentido religioso naquele momento, estava buscando algo que os padres não a satisfaziam na sua resposta, procurou ler livros espíritas, outros tipos de religiões, e não tinha encontrado nenhuma resposta do que ela queria. Estava, assim, dizer, aberta às religiões, e as testemunhas de Jeová bateram e começaram um estudo bíblico com ela, se eu não me engano, no livro Poderá Viver para Sempre, aquele de capa vermelha antigo. E em 1987 ela se batizou como testemunha de Jeová, e eu, meu irmão, passamos a acompanhá-la. Meu pai, apesar de ter estudado várias vezes, nunca aceitou a religião. E em si, começamos a ser doutrinados na religião desde criança, a respeito do Natal, do aniversário, das demais comemorações patrióticas, e assim, coisas que nós fazíamos antes, deixamos de fazer, comemorações assim por diante. Isso, a minha infância, ela sempre foi marcada. Eu, que era um garoto espontâneo até meus 6 anos, passei a ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que passou a ter temor de Deus, a temer a fazer as coisas erradas. O meu irmão em si, quando teve uns 12, 13 anos, ele deixou de praticar a religião antes de ser batizado. Eu não tive essa coragem, por assim dizer, por acreditar naquilo que eles diziam e ter medo de ser punido no Armagedon, de não ter a vida eterna no paraíso. Mas também não era aquelas grandes coisas lá dentro da religião, porque na pregação eu fazia média no máximo lá 5 horas, no máximo de média, né? Ia lá no serviço de campo, na pregação, de maneira mais mecânica, para não ficar inativo, né? Como é a forma que eles falam, né? Todo mês eu entregava, no mínimo, já entregava 1 hora só, mas a maioria dos meses era 4, 5 horas que eu entregava. E a minha adolescência foi marcada por esses conflitos, né? E eu era visto como bom garoto, tanto na família, quanto na escola, quanto na religião. E eu carregava isso nos ombros, né? Eu tinha que demonstrar que eu era o bom garoto. Um exemplo disso era quando eu entrei na 4ª série, eu tinha 10 anos. A minha mãe falou para mim: lá na escola dizem que você é um bom garoto, um bom menino. Todo mundo esperando que você seja isso. Então,
mantenha isso, não vá me decepcionar. Essas eram as palavras da minha mãe. E assim eu fui carregado desse estigma, né, de sempre ser o correto, o bom menino, aquele menino que seguia a religião e que fazia as coisas boas, enquanto alguns, mesmo lá dentro, eram garotos problemáticos, né, adolescentes problemáticos, que não aceitavam tudo. Eu aceitava tudo de maneira calada, de maneira submissa. No final da minha adolescência, com 16, 17 anos, as coisas máximas que eu fiz foi ter umas amizades com alguns colegas de escola, mas nada de demais, né? Eu não ia em festas, não ia em confraternizações juntos com eles, né? O máximo que chegou foi um deslize ou outro, né, em sentido da igreja, mas coisas simples, coisas que não afetavam a minha personalidade, né? Ele é um bom menino, né? Ele é um bom garoto, e isso sempre foi visto, e isso pesava muito nas minhas costas, né? Eu era aquele adolescente exemplar dentro da igreja. Quem já foi de lá, foi adolescente de lá, sabe o que eu estou dizendo, né? Aquele que não busca algo como um namoro dentro, um namoro precoce, um serviço, uma faculdade, algo do tipo. Isso mudou um pouco, né, quando eu fiz 20 anos, que eu tentei fazer uma faculdade, mas fiz um ano só, depois parei. Daí fiquei até os 22 daquela maneira, né, como eu falei, né, nos meus atos, sendo uma pessoa retraída, obedecendo à religião, mas sempre daquela maneira, né, nos atos de publicações, de campo, sempre entregando aquelas 4, 5 horas. Até que chegou uma época, meus 22 anos, eu lembro exatamente a minha idade, eu fiz a minha decisão, foi um pouco, eu me batizei com 15, a minha decisão de servir no meu máximo. Daí, a partir desse momento, eu passei a me dedicar mais, a fazer 15, 20 horas nesse período, né? Mesmo tendo um trabalho, né? E em 2014, a partir desse momento, fui designado servo ministerial. Em outubro de 2013, fui servo ministerial. Depois eu passei a ser servo ministerial, daí por causa do meu emprego eu tive que fazer faculdade. Então era algo que todos sabem que não é aconselhável, mas pelos meus atos dentro da religião, os anciãos locais, eles sempre discutiam isso, mas eu passei os 3 anos da minha faculdade servindo como servo ministerial. O superintendente falou assim para ele: se ele é útil para vocês, o mantenham. Se ele está te atrapalhando, retirem a designação. Daí eles falaram: sabe, é muito útil. Essa foi a resposta deles. Daí o superintendente falou assim: então é que ele seja o último a fazer isso.
Essa foi a resposta deles. Eu terminei minha faculdade em 2017. Desculpa, em 2007. 2007. Daí, 2008, me dediquei novamente totalmente à religião. E em janeiro de 2009 fui designado ancião, cargo que mantive até 2018, até maio de 2018, quando eu pedi para não ser mais ancião, quando eu mudei de uma congregação para outra, aproveitei, falei, não quero que me mandem como ancião para essa nova congregação. Daí nessa nova congregação, que já era uma congregação antiga que eu tinha, eu fiquei um ano ainda frequentando essa congregação até maio de 2019, quando eu decidi que não queria mais ser testemunha de Jeová. Agora vamos aos fatos que me levou a desistir, né, da religião. Porque eu não quero, porque eu me afastei dessa religião e quero que as pessoas também, né, entendam e que a maioria das pessoas também se afastem, né, enquanto é tempo. Primeiro, as minhas dúvidas teológicas. A minha primeira dúvida teológica foi a respeito da presciência de Deus. Eu nunca, desde adolescente, eu nunca aceitei a explicação sobre Deus usar a sua presciência seletivamente. Para mim era como se Deus jogasse com a sorte. No caso de Adão e Eva, ele não usou a sua presciência, mas no caso lá daqui 1000 anos depois do paraíso, ele já sabe o que vai acontecer. Que o diabo vai fazer tal coisa, daqui 1000 anos, daqui a algum tempo ele sabe o que vai acontecer. Porque é uma profecia. Isso nunca entrou na minha cabeça. Durante o meu período, principalmente o mais fanático, entre os 22 aos 37 anos, eu sempre aceitei isso como algo a ser descoberto no futuro. Mas é algo que eu nunca aceitei a resposta dada. Então, ultimamente, né, eu passei a questionar isso novamente em minha mente. Achei uma resposta cabível, né, a respeito disso, fora das testemunhas de Jeová. Também, antes dessas questões teológicas, né, quero pôr um parênteses aqui, na minha vida como ancião, passei a ter o questionamento se o Espírito Santo mesmo que utilizava as pessoas lá dentro como irmãos de liderança, pois passei por algumas congregações e em todas elas havia mais disputa de egos do que a tentativa de ajuda espiritual aos irmãos. A maioria queria ter o destaque nos discursos, nas assembleias, do que realmente fazer aquela visita onde ninguém te viria, né? Só aquela pessoa que recebesse aquela visita estaria te vendo. Ou queria impor as suas ideologias dentro da congregação, fazer o seu eu prevalecer antes das normas, né? Alguns diziam assim, enquanto eu estiver aqui, o que está aí não vai ser colocado em prática. Então eram coisas contrárias até às próprias orientações que vinham da congregação, da instituição em si. Mas
eu mantinha fé na instituição e viam que eram atos fáveis de homens. Daí surgiu alguns casos de superintendentes dando favoritismo a algumas pessoas, ao invés de a outras, através de bajulações. Ainda pensei, atos fáveis de homens. Mas a partir do momento que comecei a receber cartas da própria instituição, da própria Betel, com orientações, controvérsias ao que eu tinha aprendido na Bíblia, eu vi que havia algo de errado com a própria instituição. Como manter pessoas que praticaram estelionato como anciãos. O critério não era o que a pessoa fez ou não fez, o critério era quantas pessoas sabiam do pecado que a pessoa tinha feito. Eu sempre pensei assim, não importa se uma pessoa ou 1000 pessoas saibam do que você fez, o importante é o que você fez. Uma pessoa não vai presa, vamos supor, ela matou uma pessoa e uma pessoa sabe que ela matou essa pessoa. Ou 1000 pessoas sabem, ela vai presa por ter matado a pessoa, não porque uma pessoa sabe ou 1000 pessoas sabem. Então, a partir desses momentos, né, outras coisas também, se eu for citar várias coisas, vai tomar todo o tempo aqui do vídeo, né, que aconteceu. Então, esse critério, né, quantas pessoas sabem de que tal coisa aconteceu, para muitos casos, é algo que eu não aceitei, nunca vou aceitar. O erro é o erro, né, independente de quantas pessoas saibam. Mas esse era o critério usado para muitos julgamentos lá dentro. Daí isso passou a me deixar cada vez mais deprimido, passei a tomar vários remédios durante 3, 4 anos. Eu tinha aquele dilema, aí eu estou na religião verdadeira, mas esses atos não fazem jus a uma religião verdadeira. Mas onde eu vou encontrar a verdade, aquelas máximas, né? Se a verdade não está aqui, onde ela está, este é o caminho, aquelas máximas que todos que passaram pelo que eu passei sabem, né? Que são usadas, né? Aquela doutrinação, aquele controle da mente que é feito. E desculpe que às vezes eu fico até sem palavras, né, de falar, que ainda me toca muito. Mas aquele controle mental que é feito lá dentro, né, de pôr o medo de Deus, o medo do Armagedon, o medo de você ser destruído, o medo de não agradar a Deus, aquele amor de Deus seletivo, de que Deus só te ama se você fizer tal, tal e tal coisa. Então, esse é o problema maior. Mas no final, depois de 2, 3 anos raciocinando, eu decidi deixar e pesquisar mais. Foi onde eu descobri, através dos livros do Raymond Franz, as muitas verdades escondidas, as verdades que a organização das Testemunhas de Jeová não querem que você saiba. Por isso que eles pedem para você não pesquisar na internet, não ler livros que eles chamam de apóstatas, né? Uma das piores coisas para uma ex-testemunha de Jeová que não conhece a verdade, sobre a verdade, né? Ser chamado de apóstata. Canal de vários ex-testemunhas de Jeová, né? O Fomos Testemunhas de Jeová, a Edson Reis, Paulo Sávio e outros canais também que trazem a verdade sobre essa religião. Eu fui vendo a respeito e fui me aprofundando mais a respeito de outros assuntos, o livro do Cid, do William,
E assim eu fui tendo uma carga de conhecimento, estudo da religião católica, primitiva, estudo de outros aspectos religiosos. Fui aprendendo coisas que contradiziam os ensinos da Testemunha de Jeová, não de ex-testemunhas de Jeová também, mas de religiosos de maneira geral, Cláudio Duarte, Padre Paulo Ricardo. E assim eu fui estudando, até chegar a um conceito que aquilo que eu acreditava que era verdade, na realidade, era cheio de mentiras religiosas, ideias de homens e não ideias de Deus. Isso para mim inicialmente era um choque, mas foi se alojando na minha mente de maneira gradativamente. E hoje eu sei que vários ensinamentos de lá são coisas que não são verdade, são heresias e que levam as pessoas a crer num Deus que não é um Deus que existe realmente, um Jesus Cristo que não é um verdadeiro Jesus, levam a veneração de homens, né, que é conhecido como escravo fiel e prudente hoje, né, sempre usei discreto, hoje é prudente, de maneira superior até ao próprio Jesus Cristo. Deixam a gente separado dos nossos familiares, pois querem que a gente se associe apenas com as pessoas da própria religião. E quantos anos da minha vida eu perdi de ter mais achego com as pessoas da minha própria família, pessoas legais do trabalho e outras pessoas de maneira geral que passaram pela minha vida e que eu deixei no passado por questões de não me envolver, por acreditar que realmente só as pessoas que eram de dentro da religião eram pessoas boas para se associar, pois diziam o Armagedão está às portas, né? Que as pessoas que eu me associasse no mundo viveriam só até esse Armagedon e que as outras seriam companhias eternas, ou que o pior testemunha de Jeová é melhor que a melhor pessoa do mundo. Usavam isso para os casamentos também, mas para as associações, amizades, usavam o texto que más associações estragam práticas úteis, não só para pessoas que faziam coisas ruins, mas para qualquer pessoa que não fosse testemunha de Jeová, porque não incentivaria você a fazer as práticas da religião. Então são todos prejuízos que eu tive lá dentro. Prejuízos financeiros também, deixei de aceitar, né? Não de aceitar, né? Mas de procurar alcançar alguns cargos dentro do meu trabalho por questões religiosas. Também aceitei uns que requereriam mais trabalho, que ganhassem menos por motivos de consciência. Esse trabalho aqui se enquadra mais com a minha consciência do que aquele outro, né? Aquele outro eu vou ter que talvez mentir, talvez não dizer toda a verdade para a pessoa. E esses relatos que nós estamos falando assim, eles colocavam isso na cabeça da gente, você ser um gerente ou uma coisa assim, vai
fazer você talvez não dizer toda a verdade e assim por diante, né, dentro da instituição financeira que eu trabalho. E isso eu sofro até hoje, né? Os resultados que eu utilizei dentro, o caminho que eu segui dentro do meu local de trabalho. Então são prejuízos financeiros, sociais, espirituais, são prejuízos em todo lado e o pior deles, né, ao sair da religião, eles pedem, né, para as pessoas que ficam, né, não mais terem contato com aquela pessoa que sai, dizendo que aquela pessoa é um desassociado, que tem mais não é mais pertencente à religião, que a Bíblia diz para não se associar mais, usando distorções bíblicas, né, para isso. Nesse momento eu ainda não sou desassociado, né? Eu não sei porquê também, né? Eu acho que eles são meio lentos nisso, né? Abertamente eu faço oposição à religião e não sei qual o critério que eles estão usando até o momento. Mas nós temos essa religião trazendo a separação das famílias nesse sentido também. Vejo relatos de pessoas que saíram da adolescência, entrando na vida adulta, sendo expulsas de certa maneira, ou convidadas a sair de casa, né? Por serem desassociadas e com pouca idade tendo que, e sem uma base financeira, tendo que começar a sua vida por não aceitarem a religião dos seus pais. Dissociação também é algo que daria um vídeo inteiro para falar aqui. Então eu fiz parte de uma religião que, infelizmente, durante a maioria da minha vida eu achava que era correta, eu era fanático, eu era extremista. Eu tenho dor de ter prejudicado a vida de algumas pessoas, mas como muitos dizem, né, somos vítimas de vítimas. E agora, hoje eu tenho quase 40 anos, usar essa parte da minha vida para uma vida melhor, buscar algo melhor, não cair em outra armadilha religiosa. É isso. Nem sei muito mais o que falar, né, da grande decepção que eu tive. Cheguei a escrever esse livro aqui. É um livro pequeno, 99 páginas, Controle Mental, Efeito Nocivo das Religiões Extremistas. Escrevi até com outro nome, um pseudônimo, Dexter Franz Hunter Vieira, em homenagem ao Raimundo Franz, o segundo nome. E ele conta um pouco da minha vida, mas não só da minha vida, né? Alguns relatos sobre a religião, algumas coisas que a religião diz ser verdade e que não é. Como a minha vida foi afetada, como afeta a vida de outras pessoas. Espero que aqueles que já adquiriram esse livro tenham gostado da leitura. No meu Instagram está lá, quem quiser adquirir, está lá para entrar em contato a respeito de como adquirir também pela Amazon.
Me desculpe o tom da minha voz, é que toda vez que eu falo desse assunto fico um pouco emocionado ainda. Até a próxima. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.